Por favor, me acompanhe, disse a enfermeira de avental cor-de-rosa. O senhor vai ter que esperar, ela está saindo da sauna. Renato Medrado foi seguindo a mulher pelo estreito corredor da clínica de paredes pintadas de verde água. Frescor verdolengo, calmo. A passadeira de plástico era de um tom verde mais forte e nela se colavam pegajosas as solas de borracha dos sapatos da enfermeira. Plaque, plaque. Ele sentiu-se entrando pelo caule de uma folha de alface. Trouxe um livro. Fico lendo. A enfermeira parou diante da porta envidraçada que se abria para o pátio. Alguns dos internados estavam sentados nos bancos, tomando o sol da tarde. Outros passeavam pelas alamedas e pedregulhos, apoiados nos visitantes, ou em enfermeiros. Havia ainda os solitários como o homem parado ali diante e debaixo de uma árvore. Olha, vagou aquele banco. Fique à vontade, disse a enfermeira com seu sorriso álvar, antes de entrar de novo no casarão. Sorriso álvar significa apenas sorriso ingênuo ou imbecil? A verificar, decidiu Renato Medrado, voltando-se para um velho resmungante que passou dependurado no braço de uma enfermeira com o mesmo sorriso da outra. Clínica particular de viciados e desajustados. Internavam-se, ficavam ajustados e desintoxicados. Saíam, recomeçava tudo de novo. Ou não recomeçava, porque o pessimismo havia sol e chegara a primavera. Amanhã diria tchau. A desaparecida prima, que não era Vera, e se encontraria com a Vera verdadeira, que não era prima, mas amante. Isso se o chato do marido viajasse para cumprir suas tarefas constitucionais. E tinha que cumpri-las. Está pensando o quê? Alguém tem que se ocupar da nova Constituição, decidiu ele, revoltado diante da hipótese do trabalho estar sendo negligenciado. Sentou-se no banco, deixou a pasta ao lado, estendeu as pernas, sentiu-se repentinamente confiante. O marido ia viajar. É evidente. Quando a pátria está em perigo, tem que se atender ao chamado. A pátria em perigo. Era o título do artigo que publicou na tribuna acadêmica. Concentrou-se. A expressão endureceu. Desde os seus verdes anos, a pátria estava em perigo e, pelo visto, ia continuar perigando por muito tempo ainda. Uma maçada. Esse amor triangular. Ainda bem que, segundo a Vera, o marido não era de dar tiros. E por que dar tiros se o casamento estava liquidado? Foi o que ela disse, meu casamento está liquidado. Mas o filho de ano e meio não significava que o casamento não estava tão liquidado assim. Ajustou os óculos no nariz fino, alisou o bigode. A sorte é que não estava apaixonado. Ui! Paixão e tortura, nunca mais. É ir levando e fez um gesto bem-humorado na direção de um casal que passou procurando por algum internado. Fácil romper com uma mulher casada, principalmente se ela está numa situação que não quer perder. Quanto está ganhando um deputado? Sem cinismo. Era um consolo saber que o mau humor da abandonada se canaliza inteiro para o marido. Era a ligação ideal, não fora o risco. Renato Medrado arregaçou as mangas do pullover amarelo, olhou o relógio pulseira. Essa atriz na sua sauna. Tudo o que ela ia dizer, já sabia, e ainda assim queria ouvir mais uma vez que a Ananta Medrado era uma flor de menina, feminista, mas moderada. Contra a pena de morte, não tinha namorados, não tinha amantes, os vizinhos sabem tudo sem fazer uso de um binóculo. Gostava muito de andar e de ouvir música, falava pouco, bem-humorada. E o que mais? Renato Medrado alisou o bigode e a atriz Rosa Ambrósio. Nunca viu Rosa Ambrósio representar. Logo, teria que começar com elogios rasgados, a ignorância compensada pela exuberância. Ah, madame, que honra! Havia de gostar de ser chamada de madame essa dona que ficou sem o namorado secretário e sem o marido. Pelo visto, um professor de extrema esquerda que foi preso, torturado, que no final já não regulava bem, na linha assim do apático. Não sabia se o jovem programador cultural já funcionava antes da morte desse marido. Ataque cardíaco.
Mas há coração que aguente? Pensou Renato medrado, e logo distraiu, olhando uma jovem que vinha pela alameda. Cumprimentou-a. Oi? E ela retribuiu com uma careta graciosa. Oi? Acenou e entrou no casarão. A multiplicação dos loucos e dos pães. E era bonita a menina ruiva, de camisa roxa, cabeleira aberta, feito juba de leão. Se estava ali, tinha algum problema, uma pena. Ele lamentou e encarou a nuvem que tentava cobrir o sol. Esboçou o gesto de tirar o cigarro do bolso, mas interrompeu o movimento. Estava tão satisfeito que não sentia a menor necessidade de fumar. Só mais esse porque estou satisfeito, decidiu e acendeu o cigarro. Tragou com renovado prazer. A menina podia ainda ser uma simples visitante, mas não trazia bolsa, vinha com as mãos enfornadas no jeans e o andar era de quem percorreu muitas vezes esse mesmo caminho. Seja qual for o seu problema, o seu mal, vai ser dele, desejou. Pensou no delegado de gravata vermelha. Estou suspirando como ele. Há de ver que suspiro é contagioso. Ninguém desaparece, mas deixar de ser visto ou não ser visto nunca mais não é o mesmo que desaparecer? Simpático velho, aspirante, mas bem pouco de objetivo ele adiantou, quase nada. Divagações, conselhos. Volta-se ao apartamento onde devia estar, o miolo da alcachofra. Pois amanhã iria à alcachofra, ao inferno. Muito atalho, muito alho, vinagre, sal e azeite à vontade. Forno quente, tirar folha por folha até chegar ao miolo protegido por uma fina camada espinhosa. Retirar a camada áspera e descobrir o miolo tenro. Não existe mistério, por mais complicado que seja, que não possa ser resolvido, disse o japonês que o atendeu na delegacia do distrito. E foi contraditório quando informou em seguida que a delegacia estava abarrotada de casos pendentes. Centenas e centenas de casos não resolvidos, indefinidamente pendentes, jovens e velhos, desequilibrados e lúcidos, cultos e analfabetos, bonitos e feios, ricos e miseráveis, centenas de desaparecidos arquivados, ricos, os desaparecidos arquivados. Não existe mistério, pontificou o japonês do distrito, e agora mesmo estava diante de um. Elementar, meu caro Watson. Não era original a linguagem desse detetive chavão, mas como funcionava bem quando eles compunham o peito antes de começar a hora da verdade. O nó se desatava com a naturalidade de um raio de sol varando a escuridão. O que é escuro fica claro, até o claro volta a escurecer de novo. A claridade é provisória. Descobriu o doutor Leon que os desaparecidos mais complicados são os de comportamento exemplar. Ananta Medrado tinha um comportamento exemplar, organizada como a própria alcachofra, com o coração esquivo escondido no círculo fechado das sentinelas das folhas. A operação busca exigia redobrada paciência e tempo. Paciência eu tenho, reconheceu Renato Medrado, mas tempo? Tanta coisa lhe acontecera ultimamente, tanta. A delicada operação do velho, próstata depois de uma certa idade, ninguém escapa, uma maçada. Em seguida, a reforma do escritório, a poupança estava quase limpa. E ainda por cima, Vera, que era fácil e difícil com esse bicho preguiça do marido que não parava em Brasília. Seria tão bom se a prima Ananta aparecesse, podia até comemorar a aparição com uma pizza e vinho na cantina do Nelo. Convidaria a Flávia, o Dr. Leon com a secretária rebolante e podia convidar até o simpático Ferreirinha, que ajudou tanto nas primeiras semanas, gravata borboleta, sapato, bico fino. As conversas na lanchonete na rua Brigadeiro Tobias, 3 quarteirões adiante da delegacia. Ferreirinha segurava o copo de cerveja levantando o dedo mínimo em arco, com a unha ligeiramente mais comprida do que as outras, e palitava os dentes, formando uma gruta sutil com a mão esquerda para proteger a direita, que empunhava o palito como se fosse um fósforo aceso. Tantas andanças, tantas conversas. Quando Ferreirinha queria fazer alguma confidência, punha a mão em concha no canto da boca para não levantar suspeita, que ninguém soubesse que ia dizer um segredo.
Pensou em contratá-lo, mas o que poderia o bico fino descobrir, além do que ele próprio já descobrira? Um tira é bom quando a tarefa é de se seguir alguém, mas não havia ninguém a ser seguido. A ausência de suspeitos e de vítima. Isso sem falar na nota preta que lhe custaria uma investigação assim abstrata. Prima Nanta, se ao menos ela estivesse apaixonada, diria: ela se apaixonou. Está feliz ou infeliz, mas apaixonada. E o paradeiro de um apaixonado é o do imprevisto. Quem no mundo poderá encontrá-lo de cisma, de se esconder? Ou se ela estivesse morta, diria: ela morreu. E a busca teria terminado na porta da delegacia das pessoas desaparecidas, ou de proteção às pessoas, como prefere o delegado, pois se ninguém desaparece de fato, conforme ele afirmou, melhor falar mesmo em proteção. Mas não havia nenhuma prova de que estava morta. Nenhuma prova de que estava viva, embora preferisse essa hipótese, fortalecida pelo seu otimismo, era um otimismo. Logo, a Nanta Medrado, branca brasileira, 31 anos, solteira, de instrução superior e situação econômica confortável, estacionou em algum lugar desta ou de alguma outra cidade, ou não estacionou, seguiu em frente, embora tivesse deixado o carro na garagem, com o rádio e o toca-fitas, embora não tivesse sacado nem período qualquer quantia no banco, embora não levasse bagagem, embora não tivesse deixado nenhuma explicação falada ou escrita, embora não tivesse namorados ou amantes, aparentemente era virgem, embora. Numa calma noite de quinta-feira, ela foi a uma reunião de trabalho com as companheiras do grupo. A violência contra a mulher era o tema principal do encontro. Antes que a reunião acabasse, por volta das 8 horas, saiu, tomou o carro, voltou ao edifício, deixou o carro na garagem e saiu novamente. Ou não saiu. Mas como não saiu? Ficou se perguntando Renato Medrado. Começavam aí as suposições, porque nessa segunda vez em que voltou não teve testemunhas. Simplesmente não foi mais vista, como aconteceu com a vaca. Riu. Era menino ainda quando houve uma famosa tempestade em Remanso. Leu a notícia no jornal local. Tempestade tão violenta que destelhou casas, fez tombar carros, derrubou árvores e arrebentou uma vaca no pasto. A vaca foi vista pela última vez subindo na ventania e tombou o destino ignorado. O senhor está esperando alguém? Perguntou-lhe um enfermeiro, que desceu a escada e entrou no pátio. Rodava nos dedos uma caixa de injeção. A atriz Rosa Ambrosio. Marcou comigo uma entrevista para as 3, disse e olhou o relógio. Atrasou-se. O enfermeiro apareceu repentinamente, desinteressado, porque o outro ainda falava quando ele fez um leve movimento de cabeça. Já sei. Enveredou pela alameda. Nos seus primeiros passos deu a impressão de ir ao encontro do homem parado a uma certa distância, imóvel debaixo da árvore. Mudou de rumo no seu passo rápido. Esse também não regula, e muito menos o homem estátua. Renato Medrado concluiu. Quando chegou ao pátio, viu um homem nessa mesma posição, a cabeça grisalha, pendida para o peito, os braços ao longo do corpo, magro, as pernas abertas e fixas, dura como se dos seus sapatos tivessem brotado raízes que se entranharam terra dentro. Continuava plantado sem poder se mover até que chegasse alguém, o tomasse com brandura pelo braço e dissesse apenas: vem. Enquanto os médicos bebem, os loucos brindam. Leu em algum lugar e só guardou a frase porque não entendeu o sentido. Enquanto os mestres se atordoam com suas elucubrações, os loucos se divertem. A custa desses médicos seria isso? A loucura ironicamente alegre. E se a priminha pirou como esse homem árvore, e virou vegetal? Em alguma praça do mundo estava Nanta Medrado, esparramando as raízes. Podia ser em Amsterdã,
Deixou cair o cigarro e ficou vendo a brasa amortecida entre os pedregulhos. Ou, em Mato Grosso do Sul. O que tenho eu a ver com essa confusão de feminista e doidos é o que eu gostaria de saber. Alisou o bigode, a entrevista aí com a atriz, mas o que ela poderia dizer que ele já não soubesse? E não podia estar bem, desintoxicação, em meio de planos para um retorno triunfal. Estudava uma nova peça, segundo informação da agregada preta e do novo secretário com cara de formiga. O secretário antigo ela despediu e caiu em tal estado que desandou a beber. Com isso, o pequeno edifício branco andava meio esvaziado. Primeiro foi o secretário cultural a fazer a mala. Cordélia partiu em seguida no seu cruzeiro milionário, ou viajou depois que Ananta desapareceu. Sabia apenas que quando ele já chegou, a moça já não estava mais. E agora, a vez da atriz. Vai dizer que Ananda Medrado era uma pessoa encantadora e que gostava muito de andar, de ouvir música e de ajudar o próximo e de colecionar caixinhas. Dirá ainda que está na clínica porque torceu o pé e se sente estressada, mas não dirá nunca que bebeu tudo que tinha direito. Vai querer saber se gosto de teatro. Não, madame. Vou tratá-la assim, madame. Ela vai gostar. Não, madame, prefiro 1000 vezes ver cinema. No teatro fico constrangido. Se o artista está com o cabelo sujo ou se o sapato tem um furo na sola, acabo vendo, sou ligada em minúcias. Tudo fica perto demais. No cinema, a realidade se distancia, fica menos real. Volte ao apartamento, aconselhou o delegado. Fale com as pessoas, com os empregados, que eles sabem mais do que pode parecer. Concordo, mas o duro é descobrir nos disfarces dos devotados cúmplices a verdadeira face dos donos. As palavras soligente, delicada, mas de caráter firme, corajosa. Desaparecer era uma covardia, ou coragem. A rotina se estabelecia aos poucos. Flávia e as companheiras prosseguiam sem Ananta. Ananta Medrado não era insubstituível. Marlene ajudando no apartamento de Flávia e até o carro, rodando mais do que rodava antes. Os pacientes achariam outro analista. Renato Medrado tinha que retomar ainda essa quinta-feira, insistir nessa noite, investigar, reconstituir desde a manhã quando ela ficou em casa escrevendo, lendo. Andou cerca de 1 hora pelas redondezas depois do almoço. Voltou e fez 2 telefonemas para a creche. Fundou com Flávia uma creche para os filhos de trabalhadores de São Caetano. Descansou na poltrona, como fazia todos os dias. Leu um pouco, lembrou Marlene. Era um livro de capa dura, vermelha. Sabe onde está o livro? Ele perguntou. E Marlene foi buscá-lo, mas voltou de mãos vazias. Estava na cabeceira da cama, mas pelo visto a doutora enfiou de novo na estante. E agora era difícil encontrá-la. Acalmou-a, fora simples curiosidade. O que queria saber mesmo era se teria recebido algum chamado. Ninguém telefonou? 2 chamados sim, ou 3. No primeiro chamado a voz era de mulher. Não deu o nome, uma paciente. No segundo chamado a voz era de homem, que também não deu o nome. Diga a ela que é um amigo. Não sabia informar se tinha se demorado nesse chamado porque teve que atender o interfone na copa. Era o porteiro avisando que estava subindo o moço. Daniel ou Rafael, não se lembrava do nome do novo paciente. Demorou-se no interfone, proseando com o porteiro. Quando desligou, o moço de pullover vermelho já tinha entrado. Assim que terminou a sessão com o moço, chegou Marta Martelli. Uma menina esparolada demais. Não sei como o doutor Ananta aguenta. Marlene não viu quando a moça saiu. Estava lá no quarto fazendo umas costuras. Abriu a porta para a vizinha Rosa Ambrósio, que chegou com o gato no colo. Isso por volta das 5h30. Reparou que a sessão com a atriz não demorou muito. Talvez meia hora. Estava na cozinha preparando o caldo quente quando entrou a Ananta para dissolver uma aspirina na água. Pensou em perguntar-lhe se estava indisposta, mas achou melhor ficar quieta. A doutora não gostava de perguntas.
Ananta já estava vestida para sair, usava uma malha preta, saia de lã cinza escuro, bem comprida, meias grossas, sapatos fechados. Fazia frio e ia esfriar mais ainda. Parecia bem quando tomou na copa o caldo com uma gema. Disse que ia à reunião lá na Avenida Paulista, mas não foi além disso. Não era pessoa de dar explicações. Quando Marlene se pediu para sair, Ananta já tinha tomado o caldo e comia uma maçã. Respondeu com um "Até amanhã, Marlene". De todas as patroas que já tive, essa era, de longe, a mais calada. Era Marlene também falava como se Ananda tivesse morrido. Espantou-se Renato Medrado, mexendo-se no banco. Cruzou as pernas e esse pensamento pessimista agora. Ananta estava viva e ainda iam se encontrar e rir. Andei te procurando sem parar, priminha. Não foi nada simpático na nossa infância. Te esnobei, estou perdoado? Ela estava viva, lógico, pois se não estivesse viva, o que estou eu fazendo aqui? Uma investigação tem que ser solar, monótona, mas solar como esteve a própria Ananta nessa famosa quinta-feira. Marlene achou-a mais alegre, um ponto acima dos outros dias, o que era pouco e muito. Renato Medrado abriu as mãos no assento do banco para sentir a pedra. A alegria secreta da prima podia vir de um amor secreto, é lógico. E se o seu caso era como um homem casado, bem escondido, a mulher, ciumentíssima, na linha de uma medusa, que basta olhar de frente para a rival e a rival já vira pedra. Esta pedra, decidiu ele passando devagar a palma da mão no banco, como se passasse a mão numa face. Na face fria da priminha sonsa e estranha. Teria mesmo um amante oculto? Um homem feito apenas de referência, bem como ela era feita, referências, algumas contraditórias, a começar pela roupa que vestia na noite do desaparecimento. Para o crioulo manobrista do estacionamento do casarão, já era noite fechada, 7h30, por aí. Quando chegou a moça magrinha, guiando o Gol café com leite, ainda novo, desceu, entregou a chave e entrou na casa toda iluminada. Usava um blusão de couro preto, jeans e um gorro de lã branca. Conhecia essa moça de outras reuniões, mas queria ser franco. Prestava mais atenção no carro do que nela, era demais ligado numa máquina. Se sabia que ela era médica, não tinha a menor ideia que a moça magrinha, que parecia de menor, fosse uma doutora. Nessa noite ela não demorou muito, saiu logo, deu-lhe uma gratificação, era mão aberta. Parecia estar com pressa quando saiu tomando o lado esquerdo da avenida, acompanhando a frota. Guiava naquele estilo meio amarrado das mulheres. Mulher japonês, não tem firmeza na direção. Devia gostar de música. Chegava com o toca-fitas ligado e assim que saía, botava a música outra vez. No depoimento de Flávia, a sala já estava cheia quando Ananta chegou. Cumprimentaram-se de longe e, por gesto, combinaram um encontro no café depois da reunião. Vestia um pullover preto e tinha um cachecol de lã enrolado no pescoço. Não pôde ver se estava de calça ou de saia. Quando a reunião acabou e foi para a mesa do café, alguém informou que Ananta já tinha saído. No dia seguinte, a Marlene telefonou querendo saber se por acaso Ananta não estava lá. Até aquela hora ainda não tinha dado sinal de vida. Nem sinal de vida, nem sinal de morte. O testemunho da mulher meio velhota que servia o café na reunião teve aspectos curiosos. Conhecia a doutora do Gol Bege. Devia ser rica ou, pelo menos, mais rica do que as outras moças do grupo. Educada, mais fechada. Não sabia dizer como estava vestida nessa noite, mas viu que ela entrou e saiu logo com um jeito assim urgente de quem vai telefonar ou vai à toalete ou voltar em seguida. Não voltou. Devia emprestar o carro aos amigos porque já vira esse mesmo carro com outras pessoas. Que pessoas? As moças, os namorados, essa gente toda que mudava de cara e aparecia sempre a mesma. Os jovens mudam e continuam iguais. Iguais, murmurou Renato Medrado, ao acender outro cigarro, o olhar ansioso na porta da clínica. E essa dona Rosa Ambrósio, a se derreter na sauna, descruzou e estendeu as pernas para trançá-las de novo.
Se essa investigação durasse mais um mês, acabaria com os pulmões negros. E coração flechado, apaixonado pela prima sem mistério e misteriosa, rejeitada e recuperada, perdida e achada. Na página de classificados do jornal havia a seção dos achados e perdidos, com um pequeno anúncio que vinha se repetindo por semanas inteiras. Dizia apenas: seu pai desesperado e sua mãe doente pedem notícias do querido Vitor. O Vitor, em tipo graúdo, se fosse anunciar, começaria assim: você conhece essa moça? É o retrato de Ananta com seu sorriso branco e o avental. A carinha sem truques de quem sabe que não é bonita e por isso fica bonita, ou quase. Eu também não sou bonito. Nossa família não é de gente bonita, suspirou e riu. Olha aí o suspiro. E voltou-se para o lado do homem-árvore, que continuava na mesma posição, a brisa mexendo em seus cabelos cinzentos, como mexia na folhagem, em que a Ananta se transformaria numa cerejeira, na primavera desabrocharia naquelas florinhas miúdas, e recebera um cartão: estou florindo em Tóquio. Do you know this girl? Podia ainda anunciar naquelas revistas policiais que os leitores liam com a curiosidade voraz que só os prováveis mortos provocam. A avalanche de telefonemas e cartas de pessoas de boa vontade oferecendo pistas, todas falsas. Em meio das estranhezas, mais esta, ter encontrado a prima só depois que ela desapareceu. Não fosse o sumiço e correriam 30, 50 anos até morrer encarquilhado, sem pensar sequer um minuto nela. Quem sabe na velhice, quando começasse aquele processo do velho ficar falando na infância, uma chatice a infância, mas parece que não restava coisa melhor de ser lembrada na hora em que presente e futuro entravam pelo cano. Seria a vez das festinhas de aniversário com a criançada da família do bairro. A festa do Dunga. O que foi feito dele? Com o enorme bolo que era a casa da bruxa, a própria espiando na janelinha de chocolate. 2 bonequinhos marzipan representando Joãozinho e Maria, seguindo de mãos dadas pela trilha fatal feita de açúcar candy, até dar na porta da bruxa. As crianças estarrecidas diante da fartura da mesa. Uma delas ousou estender a mão. Foi o sinal para que o bando se atirasse com fúria aos doces, aos brinquedos, aos balões coloridos subindo em cachos para o teto. Quando procurava pela mãe para que elas guardassem um pouco das coisas que transbordavam dos seus bolsos, viu a Nanta. Estava lá atrás, sozinha, o chapéu de papel crepom enterrado até as orelhas, os olhos azuis, tão assustados, roía as unhas. Sentiu que ela quis se aproximar, mas se afastou depressa. Sua prima está chorando, alguém veio lhe dizer, e ele fingiu que não escutou. Correu para o jardim. A prima tonta, como a própria Maria da história, seguindo para a cilada que a bruxa armou. Quer se casar comigo? Seria a primeira pergunta que lhe faria quando a encontrasse. Ambos livres. 31 anos e disponíveis. Mais motivo para romper com essa Vera atrelada a esse marido preguiçoso, enfurnada em casa, quando o certo seria ficar lá em Brasília tratando da Carta Magna, que não vai baixar a inflação, uma maçada. Tudo isso, o certo mesmo seria estar agora trabalhando duro e não nessa folga de ficar esperando uma atriz folgada. Se ao menos ela aparecesse, a Nanta, sozinha, não tinha pai, não tinha mãe, nem irmãos, mas próximo e vivo, nenhum dos chamados herdeiros obrigatórios. Então, sou mais próximo e vivo. Logo mais. Logo. Se ela não aparecer e transcorrer 2 anos depois do desaparecimento, animou-se ao apertar os olhos feridos pela luz ou pelo cálculo. O prazo legal. Levantou-se tão bruscamente que fez cair a pasta, apanhou-a. Atirou longe o toco do cigarro. Loucura. A Nanta Medrado era a mais organizada das mulheres. Devia ter providenciado um testamento ou, ao menos, uma declaração de vontade, deixando tudo para o mulherio com seus projetos e obras. E por que essa ideia agora, nessa tarde, mais louca do que homem árvore, mais louca ainda do que os caminhantes, incluindo-se os enfermeiros, médicos,
Amanhã, vida nova. Chega. Ainda iria a uma última vez lá no apartamento. Prometeu isso ao delegado. Suspiroso. Chegar ao miolo da alcachofra. Volto lá, decidiu. O dinheiro, quem sabe, viria do trabalho puro e simples. Seria um criminalista famoso. Ou um famoso escritor policial. Existem no Brasil escritores policiais? Tebas tem 1000 portas, escreveu no final da prova do direito comercial. Em falta de melhor coisa, tacou na última linha. Tebas tem 1000 portas, mas todas essas fechadas. Para o senhor, respondeu-lhe o professor. Rômulo, quando foi reclamar da reprovação, retribuiu o sorriso, em casa, chorou de raiva. Tem 1000 portas, sim senhor, e todas vão se abrir para mim. Voltou-se para a porta do casarão verde. Rosa Ambrosio estava lá. Vestia uma longa bata branca e tinha a cabeça coberta por um pano listrado que caía reto até os ombros no arrojo egípcio. Egípcio, ele frisou e achou graça. Lá estava a atriz com a imponência de uma figura de proa, o vento batendo em suas vestes. Assim que ela se adiantou, mancando até o topo da escada, ele foi ao seu encontro para oferecer-lhe o braço. Seria a exata imagem de uma rainha. Se uma rainha lhe aparecesse um dia, foi o sentimento que lhe ocorreu ao se aproximar e vê-la melhor debaixo do sol. Beijou-lhe as mãos e digo, madame, que prazer, que honra. Mas quando ela tirou os óculos escuros, olhou-a nos olhos. Viu neles a artista que sabe quando o outro está representando. Inclinou-se, discreto. Muito prazer.